Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E vamos lá. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, sobre a eternidade, sobre aquilo que realmente vale a pena de verdade. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão justo, tão misericordioso, que Ele não vê como o homem vê. Ele não julga, né? Pelo contrário, Ele somente nos ajuda. E para Deus não importa se a sua condição, a sua situação. Para Deus não importa se você é rico ou pobre, se você está em plena saúde ou você está doente. Não importa, para Deus não importa nada. Entende? Nós, seres humanos, nós muitas das vezes julgamos o livro pela capa. Nós olhamos a capa, né? Muitas das vezes a aparência, o status, aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa fez aparentemente, e nós já julgamos ela. Deus não. Deus, ele olha o coração. Deus, ele olha a intenção do coração e a pureza do coração. É isso que Deus olha, e graças a Deus por isso. Entende? Então tem muita gente se perdendo naquilo que ela tem, naquilo que ela faz, esquecendo de quem ela é e de quem ela precisa ser. Nós só temos que ter um coração limpo. Entende? Coração limpo, olhos puros. Isso tem sido muito difícil nos últimos tempos. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos haveria guerra e nação contra nação. Muita gente pensa que essa guerra, né, que esse amor que iria se esfriar, ia ser entre os povos, né, entre os países, porque sempre teve guerra, sempre teve disputa entre as nações. Mas essa guerra, pessoal, ela é espiritual. Nação contra nação não é somente a luta física, mas a guerra que tem sido dentro das casas, dentro dos lares, a guerra que tem sido dentro das igrejas, né? A guerra que tem sido entre os irmãos. Quanta guerra há de pessoas contra pessoas, né? De denominação contra denominação. É um falando mal do outro, é um julgando o outro, ao invés de olhar com bons olhos. E algo que muita gente não está atentando é aquela palavra que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina, que é a contenda entre os irmãos. A contenda entre os irmãos. E quem são os irmãos? Somos nós. Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. Nós somos irmãos, né, em espírito. E Deus nos fez para refletir a imagem dele nessa terra. E o que mais tem são contendas. Contendas de pensamentos, contendas de ideias, de sentimentos, contendas de denominações, enfim, afrontas. Não há respeito, não há tolerância, né? E eu fico vendo isso tudo, só existe um céu, cara. Só existe um Deus, só existe um céu e um reino. E as pessoas estão, uma querendo ser melhores que a outra, uma querendo estar certa mais do que a outra, querendo ter razão. E aonde fica o Espírito Santo nisso? Aonde fica aquele que convence? Porque quem vai convencer não sou eu. Quem vai convencer não é você, mas é o Espírito Santo. Eu tenho que manter o meu coração limpo.
eu tenho que manter os meus olhos puros. Eu tenho que estar bem com Deus. Mas as pessoas pensam que o estar bem com Deus é ela fazer algo para Deus, né? É ela tá pregando, evangelizando, fazendo alguma coisa. Deus, ele não depende de mim, nem muito menos de você. Não. O estar bem com Deus é você respeitar o livre-arbítrio das pessoas. É você respeitar a ideia das pessoas, o pensamento das pessoas, a decisão das pessoas. Entende? É você não forçar ninguém a nada, mas simplesmente você apresentar aquilo que você recebeu. Se você recebeu o reino, você apresentar o reino. Se você recebeu algo de Deus, você vai apresentar, você vai mostrar o caminho que a pessoa deve andar. Agora, a decisão é ela. É ela. Eu não posso forçar as pessoas, porque se eu forço, elas não fazem no Espírito, elas não fazem para Deus, elas não fazem pela palavra, mas elas fazem por um interesse, né? Por um interesse. Elas fazem por mim, elas fazem por alguém, mas não pelo Espírito. Entende? Então hoje, quantas pessoas, quantos líderes religiosos, quantas denominações, vamos dizer assim, perderam o foco no reino, perderam o foco no amor de Cristo. Por quê? O amor de Cristo baseia-se em amar em primeiro a Deus, que é o que? Viver em espírito, andar em espírito, amar primeiro a Deus. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, então ele entende que ele tem que amar a si mesmo. Ele ama a si mesmo, e por ele amar a si mesmo, ele ama o próximo. Mas tudo no princípio porque ele primeiro ama a Deus. As pessoas invertem tudo. As pessoas primeiro amam a si mesmo. Elas querem estar certas. Elas primeiro amam o próximo e prejudicam a si mesmo. E não conseguem amar em primeiro lugar a Deus. Então, partindo desse princípio que 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, a contenda entre os irmãos, veja se você não, muitas das vezes até sem perceber, não está gerando contenda, ao invés de você pacificar. A palavra de Deus diz que nós temos que ser pacificadores, sabe? Pacificadores. Ou se você está gerando contenda, querendo estar certo, querendo defender uma religião, querendo defender uma ideia, querendo defender um sentimento, ao invés de defender unicamente a sua fé. A sua fé. Porque o seu dever é guardar o seu coração, é só isso. Você defende a sua fé guardando o seu coração. Porque ninguém pode fazer nada contra você se o teu coração estiver na mão de Deus. Se o seu coração for um coração segundo o coração de Deus. Não tem como. A história, o fato, a Bíblia nos mostra isso. A história de José, a história de Davi. A única coisa que o diabo queria era o coração de José. Era que ele tivesse mágoa, rancor, ódio dos irmãos. Era o coração de Davi, que ele tivesse ódio de Saul. Entende? Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não, ele teve bons olhos porque ele olhava para Deus. O foco dele não era nem ele primeiro, mas o foco dele era Deus. Então, quando a pessoa ela foca em Deus em primeiro lugar, ela entende que está tudo relacionado ao próximo. Não tem como você amar a Deus que não vê se você não ama aquele que você vê. E amor está ligado a respeito. Amor está ligado à liberdade. Amor está ligado a
você respeitar aquela pessoa. Se você não está podendo fazer nada por ela porque ela não quer, existe a oração, existe o poder da oração. Entende? Mas o problema nosso, da humanidade, é nós queremos fazer do nosso jeito, interpretarmos a palavra de Deus da nossa maneira, conforme o nosso ponto de vista. Mas não é assim. Não é assim. Então, é uma reflexão para você, meu irmão. De verdade, eu pouco me importo qual é a sua religião. Eu pouco me importo qual é a sua denominação. Eu pouco me importo da forma que você tem vivido, desde que seu coração seja limpo e os seus olhos sejam puros. Seu coração sendo limpo e os seus olhos puros, você vai aprendendo, você vai sendo moldado e modelado segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque nós não somos iguais. Eu não quero que você seja igual a mim e nem eu quero ser igual a ninguém. Mas você tem que ser a imagem e a semelhança de Deus. Entende? O problema das pessoas é que elas querem ser como as outras são. E elas querem que as outras pessoas sejam como ela é. Isso é impossível. Não tem como. Deus nos fez seres únicos. Então, não tem como eu concordar com você plenamente em tudo. Não tem como você concordar comigo plenamente em tudo, porque eu não sou pleno. Pleno é aquele que age em mim. Pleno é aquele que age em você. Pleno é a presença de Deus e é o Espírito Santo. Então a plenitude está nele. Se você e eu, nós temos que ser como alguém, nós temos que ser como Jesus. E a história de Jesus, ele nos mostra. Ele olhava para o reino, ele obedecia o Pai, ele vivia em espírito e ele amava as pessoas. Tanto que ele não afrontou, né? Ele respeitou todo mundo. A única coisa que ele defendeu foi o propósito dele, a fé dele. Entende? E é isso que você tem que defender. Então, esse vídeo é uma reflexão. Porque tudo passa, pessoal. Tudo passa. Nada nessa vida faz sentido se a pessoa ela não tiver testificação do Espírito Santo com o Espírito dela que ela é de Deus. Porque não importa se você está com uma saúde de ferro. O imprevisto pode acontecer. Aqui, ó. Eu estou aqui, ó, com o pé quebrado. Caí de moto, quebrei o pé. Agora estou limitado a muita coisa. Né? Limitado a muita coisa. Mas o meu espírito, ele não é limitado. Eu poderia ter morrido, velho. Entende? Mas não tem problema, sabe por quê? Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles só vão morrer uma vez. Só a carne. A segunda morte eles não verão. É aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é aqueles que estão em uma igreja, não é aqueles que fazem caridade, não é aqueles que, enfim, mas é aqueles que estão em Cristo. Só vão morrer uma vez. Então, não importa a sua condição que você está vendo esse vídeo. Se você é rico, é pobre, se você está bem, está mal. Não importa, Deus ele pode mudar tudo. Ele restaura tudo, ele transforma tudo, ele ressignifica tudo. Agora, o que não pode é você perder a oportunidade da eternidade. O meu foco é a eternidade. Entende? Eu acabei não, né? Já tem um tempo que eu estou acordado aqui. Eu não posso andar, tenho que ficar com o pé parado. Pensa numa agonia. Mas tudo isso aqui, ó, vai passar, ó, casa. Eu estou tendo que andar de muleta. Carro. E não importa se fosse uma Ferrari que tivesse aqui na minha garagem. Isso não importaria. Não importa se fosse uma mansão.
Entende? Nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos metas naturais, né? E é lógico que você tem que buscar para isso. Vencer, crescer, prosperar, porque essa é a vontade de Deus. Mas isso não é em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, a justiça de Deus é nós sermos justos. Entende? Porque um dia nós seremos julgados. Um dia, Deus ele vai olhar a nossa mão, que nem aqui, ó, a minha mão. Eu caí de moto, tá a ferida. Aí quando eu olho para essa ferida, eu lembro dos cravos na mão de Jesus. Entende? Ele vai olhar para minha mão e vai ver quem eu fui aqui na terra. O que eu fiz por ele, para ele, com ele. Entende? Não é o que eu fiz sem ele, mas é quem eu fui para ele e o que eu fiz para ele, com ele. Então é o Espírito Santo que tem que guiar a sua vida. Entenda? Não se prenda a nada. Não se prenda a ninguém. Mas se prenda àquilo que é eterno, que é Deus. Fechou? Essa vai ser uma série de vídeos que eu vou estar fazendo em relação ao reino. Que muita gente não entende o que é o reino de Deus. O reino de Deus é paz. Tem muita gente servindo a Deus sem paz. O reino de Deus é certeza, é plena convicção de certeza de quem ela é, de onde ela veio, para onde ela está indo. Muitas das vezes a pessoa não tem certeza. Ela vive pela fé do outro. Ela não tem a experiência dela com Deus. As igrejas, as denominações, os líderes espirituais, eles podem te ajudar. Eles podem te dar uma noção, uma base, uma referência de como você tem que agir. Mas é o teu coração que vai determinar se você vai ter uma experiência com Deus ou não. Se você vai ser transformado ou não. Porque, na verdade, ninguém pode fazer nada por você. Além de você mesmo. De cumprir a palavra de Deus. Está escrito que não há necessidade que ninguém nos ensine, porque o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Entende? O Espírito Santo ele nos ensina. Então olha para o teu coração. Olha para o teu coração. Limpa ele. Entende? E deixa as pessoas. Sabe? Deixa as pessoas. Cuida da sua vida. Porque você não pode fazer nada por alguém que não quer a sua ajuda, a não ser orar, a não ser agir em espírito, para que o Espírito Santo faça aquilo que você e eu nós não podemos fazer. Lembre-se do filho pródigo. O filho pródigo estava perto do pai, mas o pai não amarrou e não prendeu ele em casa, impedindo que ele saísse. Por quê? Porque ele tinha que ter a sua própria experiência. Entende? A única coisa que o pai fez e faz até hoje é estar de braços abertos, recebendo aqueles que se arrependem e aprendem que não há nada maior do que estar perto do pai. Não há herança, não há riqueza, não há fama, não há nada. Mas sim estar perto do pai. Então quando ele humilde, ele disse, não, nem que eu volte como servo. O pai recebeu ele e deu tudo o de melhor. Por quê? Porque ele quis voltar para perto do pai e reconheceu que tinha pecado contra ele e tinha pecado contra Deus. Então, é isso que Deus quer, que as pessoas reconheçam que ela tem errado contra elas mesmas, contra as pessoas e contra a palavra. E se aproxime do Pai, entende? Então, tem muita coisa que é importante. Todas as áreas da nossa vida são importantes. A familiar é importante, extremamente importante. Pô, família é o que eu mais priorizo.
abaixo depois da vida espiritual. Família, pessoas, né? E prosperidade. Prosperar não é só financeiramente, é você estar crescendo em tudo, mentalmente, emocionalmente, financeiramente. Você está prosperando, você está frutificando. Isso é muito importante. Mas não há nada mais importante do que você andar com Deus. Não há nada mais importante do que o teu espírito andar com Deus. Ande com Deus, porque de uma hora para outra o teu espírito pode descolar desse teu corpo. Entende? E aí? Nada, dinheiro, pessoas, nada vai impedir. Pensa no Steve Jobs, né? Um bilionário, mas o dinheiro não pôde salvar ele. Por quê? Chegou a hora, irmão. Quando chega a hora, já era. E aí? O que mais vale é o coração. Entende? O que mais vale é o espírito. Porque depois que a gente descola desse corpo, vem a eternidade. E aí? É isso que vai valer de verdade. Então limpa o seu coração. Não deixe orgulho. Não deixe mágoa. Não deixe ódio, rancor, ressentimento, tristeza. Não deixe nada dominar o seu coração. Pelo contrário, ressignifica todo esse sentimento ruim e transforma em combustível para você se aproximar de Deus. Entende? Tem hora que eu estou agoniado aqui em casa porque eu estou limitado. Estou aqui em casa, parado. Mas é como a palavra de Deus diz, tudo passa. Isso vai passar, mas uma coisa não pode passar na minha vida, é a palavra dele. Entende? Então lembre-se disso. Nós somos todos irmãos. Fechou? Tem um amigo chamando meu filho aqui. Vou terminar esse vídeo, depois eu faço outro. Se esse vídeo te ajudou, abriu a sua mente sobre o amor de Deus, sobre o reino, sabe? Comente, compartilhe, curta, porque a minha intenção é que você não dependa de ninguém, mas que você dependa somente de Deus. E Deus, Ele limpe o seu coração, Ele faça você ver como Ele vê, andar como Ele anda, sentir como Ele sente. Porque Deus não vê como o homem vê. Entende? Fechou? E não importa pelo que você está passando. Entende? Já teve situações muito difíceis que eu passei, muito mesmo. Financeira, sentimental, espiritual, emocional, saúde. Passei em todas, mas em todas Deus, Ele me livrou. Em todas, por mais que Deus não tenha me livrado, mas Ele permitiu que eu passasse para que eu aprendesse. Ele não me livrou de passar pelo vale da sombra da morte. Ele não livra, mas Ele guarda para que nenhum mal lhe atinja, para que você aprenda alguma coisa. Assim foi com todos os personagens bíblicos, assim até hoje. Entende? Então fica firme, fica na fé, guarde o seu coração e aproveite a vida. Aproveite as pessoas que estão do seu lado. Respeite elas. Não queira que elas sejam como você é. Pelo contrário, elas vão querer ser e fazer o que você faz quando elas verem fruto em você. Quando elas verem que você as ama de verdade. Amor é respeitar. Respeita a decisão das pessoas. Um dia, um amigo meu, ele diz que é ateu. Ele diz que é ateu. Mas eu falo para ele que ele tem mais fé que muito cristão. Ele disse: as pessoas têm que
respeitar a decisão das outras de se ferrarem. Isso mesmo ele disse. Elas ficam enchendo o saco. Elas têm que respeitar a decisão da outra de quebrar a cara. Isso é verdade. A gente tem que respeitar. A gente pode não aceitar, não querer, não desejar que elas quebrem a cara, mas tem que respeitar a decisão. Eu posso mostrar o caminho que ela deve andar, mas eu não posso arrastá-la. Então, a gente deixa, pedindo para que Deus livre, guarda, proteja e que ela se arrependa, assim como foi com o filho pródigo. Entende? Então, respeite a decisão das pessoas. Somente não aceite, não concorde e lute para que elas mudem de ideia. Entende? Mas o único que pode fazer alguém mudar de ideia é Deus. Então você tem que se aliar com Deus. Eu tenho que se aliar com Deus. Porque eu não posso mudar a ideia de ninguém. Porque eu não conheço o pensamento, eu não conheço o coração. Eu não sou onisciente, onipresente, onipotente, não. Mas o Espírito Santo é. O Espírito Santo, ele é onisciente. Ele sabe o que aquela pessoa precisa ouvir, ver, passar para ela aprender. Então, Deus tem que ver em mim um desejo no coração de ajudar ela, não forçando ela, mas buscando quem pode mudar a mente dela, que é Deus. Se alie com Deus, que com certeza você vai saber lidar com as pessoas. Tem muita gente que pensa que ela conhece a Deus, que ela ama a Deus, mas ela não sabe lidar com pessoas. Ela não consegue amar as pessoas. Ela nutre dentro dela um sentimento ruim, uma inveja, uma mágoa, um rancor, um ressentimento de alguém. E se ela não consegue amar quem ela vê, como que ela ama a Deus? A palavra de Deus, ela é clara. É muito fácil você fazer o bem àquele que te faz bem. Difícil é você fazer o bem àquele que te faz mal. Entende? Pague o mal com o bem. Entende? Então está tudo relacionado a pessoas. E tem muita gente presa à religiosidade, presa à doutrina, presa a regras, presa a leis, que nem os fariseus hipócritas, presa a tudo aquilo que faz ela ser o foco, faz ela ser o centro, faz ela ser a certa, e todas as pessoas que estão em volta erradas. Tem muita gente presa a isso, ao que ela faz. Usa a palavra de Deus para benefício dela mesma. Entende? Então, nada mudou. Quando a gente lê a Bíblia, nada mudou. Ainda, tudo que acontecia no passado acontece hoje. Só mudou os personagens, só mudou o tempo, só mudou a tecnologia. Mas acontece a mesma coisa. Entende? Então, guarde seu coração. Guarde o seu coração. Porque de tudo que se deve guardar, guarde seu coração. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, eu oro, meu Deus, por todos aqueles que te servem nessa terra. Porque nós somos a sua igreja. A sua igreja, meu Pai, não é uma denominação, uma religião, mas a sua igreja, meu Pai, somos nós, é a pessoa. É a pessoa. Nós somos a sua igreja. E que teu amor esteja em nós, nos ensinando, meu Pai, a respeitar a decisão das outras pessoas, porém não aceitando, meu Pai, estando sempre diante de Ti, aos Teus pés, em oração, em clamor, para que o Senhor possa fazer aquilo que nenhum líder religioso pode fazer. Então eu determino e profetizo, meu Pai, que haja conversão, que haja libertação, que haja, meu Pai, um novo nascimento, que o Teu reino ele seja apresentado para todos nós a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Então eu não sei pelo que essa pessoa passa,
Eu não sei o que ela está passando. Mas está escrito que que se por uma porta o mal entrou, que se por uma porta o problema, a dificuldade entrou, seja espiritual, sentimental, financeira, familiar, cegando ela, impedindo que ela veja a solução que está em ti, que por 7 irá sair, meu Pai. Então, que a manifestação do teu Espírito, meu Deus, agora, venha arrancar todo o mal. E essa pessoa venha receber de ti a solução. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, forte abraço. Fique na fé. E vamos que vamos. Porque vamos para a eternidade. É a única coisa que importa de verdade. Fechou? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Agora eu vou fazer vídeo direto. Estou em casa. 2 meses de molho. Tchau.